Olá pessoal, como vão vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula. Bem, a nossa videoaula hoje será um pouquinho longa porque o conteúdo é extenso e um pouquinho complicada, mas vocês vão entender. Nós trataremos hoje das exceções nas nossas videoaulas, no caso nesta daqui, ok? Bem, vou explicar o que é uma exceção mais à frente, certo? Vou explicar aqui o que nós faremos hoje. Hoje nós vamos criar uma classe carro com as variáveis capacidade do tanque, QTD combustível, vou até mudar aqui que eu colocarei double. Bem, vocês entendem por que double, né? Porque combustível nunca que é litros fechados, entendeu? Não são 12 litros, pode ser 12 litros e meio, ok? E a placa string, certo? Não trataremos de coisas mais pessoais da classe, como nome do carro, essas coisas, porque não é não é o nosso foco de hoje, certo? Criar os métodos abastecer e dirigir, onde deverão receber por parâmetro a quantidade de combustível e a quilometragem que o carro irá rodar respectivamente, ok? Já explico com mais calma. Aliás, agora, né? No método abastecer, nós devemos adicionar o combustível passado por parâmetro à variável QTD combustível. Então, nós vamos passar a quantidade de litros para a variável quantidade de combustível. Ok? No método dirigir, nós vamos calcular quanto combustível foi gasto para percorrer a distância passada por parâmetro. Então, por exemplo, se eu percorri 100 km, com tantos litros quanto foi o meu gasto, certo? Ou se eu posso percorrer isso tudo, ok? Caso não tenha combustível suficiente, deve-se lançar uma exceção, informando a falta de combustível, certo? Criar a classe usa carro, instanciar objetos do tipo carro, testando a solução. Bem, pessoal, o que é uma exceção? Por exemplo, se dá algum erro, ou até agora, quando dava algum erro no nosso código, nós apenas corrigimos esse erro, certo? De uma forma a apagar as variáveis ou algum trecho de código que nós tínhamos para alterar este erro, certo? O que nós vamos fazer hoje é utilizar estes erros, que não é mais de um, né, para criar exceções, certo? Que seria a nossa forma de ajuda para tratar os erros possíveis do nosso código. Então, quando nós criamos alguma linha de código que temos em mente que pode ocorrer algum erro, seja por erro, no caso humano, né, da pessoa digitar errado, colocar algum dado errado, ou que o programa salve algum dado errado, nós criamos exceções para tratar estes erros. Então, nós estamos prevenindo novos erros com estes tipos de exceções, ok? Criamos aqui as variáveis que foi pedido lá em cima. Capacidade do tanque, no caso a capacidade do tanque eu utilizei como uma variável aqui final estática, certo? Por que final, pessoal? Porque eu não vou poder alterar através de um método set, ok? Esta quantidade aqui, a capacidade do tanque, que podemos delimitar 50 litros, certo? Eu não posso modificar ela, até porque não há lógica de você modificar a quantidade de litros que cabe no tanque de um carro, certo? Sendo que é a mesma para o mesmo carro, ok? Se fosse um carro diferente, aí sim nós teríamos quantidades diferentes de capacidade, mas aí cuidaremos disso em outra nas próximas videoaulas, ok? Um private double, quantidade de combustível, e a string placa. Criamos aqui nossos gets e sets, lembrando que a capacidade do tanque nós criamos apenas o get para pegar esse valor. Por quê? Porque, como eu já expliquei, não é preciso set numa variável final, ok? Static final, nossa capacidade do tanque. Não é preciso de set porque eu não preciso alterar este valor aqui que eu predeterminei, ok? Os gets e sets de combustível, quantidade de combustível e placa, certo?
E aqui vamos à parte interessante. Bom, pessoal, no próprio Java já existem os tratamentos das próprias exceções da linguagem, ou seja, do Eclipse, certo? Bem, só que essas exceções são, como eu posso dizer, já do próprio Java mesmo. Então, tipo, não há formas diferentes de exceções, a não ser que nós criemos as nossas próprias exceções. Por exemplo, o criador do Eclipse não vai poder prever todos os tipos de erros que podem acontecer com outros programadores. Então, ele permite que nós criemos nossas próprias exceções. Por exemplo, criei aqui uma nova classe, que o nome dela é GastoException. E ela vai estender, ou seja, vai herdar da classe principal das exceções, que tem o nome, é claro, de Exception, ok? Existem outras, certo? Outras mais específicas que dão certos erros. Porém, quando nós podemos criar exceções, é preferencial que nós criemos a partir desta, da Exception. Por quê? Porque ela engloba todas as outras, certo? Como ela é uma superclasse, tá ok? E criei aqui o construtor, que por esse construtor eu passo um string mensagem, certo? MSG, e está aqui o nosso super, ok? Do mesmo jeito acontece com o tank exception, ok? Que é extend de exception e também tem o seu construtor da mesma forma do gasto, certo? Bem, vamos para a parte um pouquinho complicada, pessoal. Criei aqui o método abastecer e passo por parâmetro o combustível, certo? Ou seja, quando eu for abastecer o carro, eu terei que passar por parâmetro quanto de gasolina, no caso, ou seja lá qual for o tipo de combustível, eu irei abastecer. E coloquei dentro de um if, que nós já estudamos, o seguinte: se o combustível mais a quantidade de combustível que eu já tenho for menor ou igual à capacidade do tanque, certo? Nós vamos utilizar este combustível para abastecer, ok? O tanque, para completar o tanque ou colocar o tanto que o usuário determinar, ok? Se o código der certo, se obedecer esta condição aqui, então nós abasteceremos bem o nosso carro. Se não, aí é que entra a nossa exceção. Nós vamos tentar, ok? Que é o try. Nós vamos tentar utilizar esta exceção aqui, tank exception, que herda de todas da classe superclasse de todas as exceções. E diremos que o tanque já está com a capacidade total. O tanque já está com capacidade total, certo? Ok? Isso é quando nós apenas pegamos e mostramos ao usuário o que está acontecendo que deu esse erro, ok? Agora nós podemos tratar o erro. E o tratamento desse erro, ou seja, a solução dele, nós utilizamos a palavrinha mágica catch, ou seja, pegar. Então nós pegamos esse erro e tentamos tratar ele através da nossa classe de exceção criada. Aqui, tank exception, mensagem, ok? Que era para informar através de uma mensagem o usuário, certo? Dou um ciso mensagem.getMessage e imprimo aqui que foram abastecidos, aqui no caso a capacidade de tanque menos a quantidade de combustível. Por que isso, pessoal? Porque se o usuário tentar, por exemplo, no nosso caso, colocar 100 litros, sendo que cabem somente 50, eu vou pegar 50 destes 100 e completar o tanque do meu carro. Vocês estão entendendo? Então, é uma forma de tratar o nosso erro. Eu não vou apenas dizer que o tanque já está com capacidade total. Não vou apenas pegar e mostrar. Eu vou tratar. Eu vou dizer para ele que eu peguei desta quantidade que ele colocou a mais, somente o suficiente para encher o meu tanque, certo? Vocês vão ver no exemplo quando eu mostrar na prática. E no dirigir? Bem, acontece praticamente a mesma coisa.
passamos por parâmetros quilômetros rodados, através de um double, e criei aqui um double combustível gasto, combi gasto, que ele vai ser igual aos quilômetros rodados dividido pela quantidade de litros. Aqui eu coloquei 10, pessoal, mas é só para facilitar o exemplo, certo? Aqui seriam quantidade de litros, certo? Para não ficar uma videoaula muito extensa, eu vou deixar aqui. Mas pode ser a capacidade do tanque, se eu tiver enchido o tanque, para saber quanto que eu estou gastando, ou o QTD combustível, que é a quantidade de combustível que eu tenho neste momento. E nós passamos para cá também. Se o combustível gasto for maior ou igual à quantidade de combustível, aí nós tentamos, aliás, na execução, pegamos este erro, se ele acontecer, no caso ele vai acontecer, né? Porque quando o gasto do combustível for maior que a quantidade, é claro, é um erro, né? Não tem como você rodar com combustível que você não possui no carro, certo? Então pegamos aqui através do nosso novo gasto exception e dizemos ao usuário que está acima da capacidade de quilômetros por litro deste carro, certo? Isso quer dizer que nós estamos acima da capacidade. E agora o tratamento desse erro. Bem, vocês podem reparar, pessoal, também uma diferença que eu esqueci de falar aqui, que nós podemos colocar o nosso try, throw e o catch em lugares diferentes do nosso código, dependendo do que nós queremos que ele execute. No nosso caso aqui, nós estamos colocando ele dentro do nosso if, certo? Da condição verdadeira. E no outro lá de cima, nós colocávamos no else, quando a condição fosse falsa, certo? Bem, e no else, aqui do lado de fora já, se não acontecer este erro do combustível gasto ser maior que o combustível que eu tenho, ele irá imprimir para o usuário que a viagem segura de tantos quilômetros rodados com combustível gasto, no caso com esses litros gastos. Então, viagem segura de 200 km com apenas 10 litros gastos, por um exemplo, certo? E damos um QTD combustível menos o combustível gasto, certo? É claro que eu vou tirar do combustível que eu tenho o que eu gastei. Agora nós vamos para o exemplo, pessoal. Lembrando que eu estou um pouco acelerado, porque realmente é para não ficar muito extensa a videoaula, mas qualquer dúvida, pessoal, vocês podem perguntar, por favor. Nós temos aqui a nossa exceção. Só um momento. Aqui nós temos o nosso usa carro com o nosso método main, ok? Aí vocês podem dizer, mas aquilo tudo na classe carro para apenas isso de código? Aí está a ideia das exceções e também dos nossos extends, né, pessoal? Assim como os construtores. A economia do código, reutilização e o seu código fica bem mais limpo, um programa bem mais adequado ao usuário, ok? Nós criamos aqui um novo carro, certo? Cujo nome dele é Ford. Damos o new carro, lembrando que não passamos nada por parâmetro no carro, porque não nos interessava, certo? Interessará nas próximas videoaulas. Dou um set placa, Ford.set placa, certo? Para colocar o nome da placa do nosso carro. Aqui eu estou exibindo a placa, utilizando o nosso get, ok? E aqui a parte principal do nosso código, certo? Só alterando algumas variáveis aqui para o código dar certo e depois eu mostro para vocês o restante. Um Ford abastecer. Aqui eu estou apenas mostrando a quantidade de combustível, que é para vocês verem que realmente eu estou abastecendo, dando um get quantidade de combustível, certo? E o Ford dirigir. Bem, vamos mostrar aqui primeiro
o código dando certinho, sem utilizar nenhuma exceção, ok? Ó, vocês podem ver aqui que está a placa HGF 0100, medidor de combustível atual do carro 10 litros, que foi o que eu abasteci, ok? E a viagem que eu estou fazendo é muito segura, que é 1 litro gasto por quilômetro, certo? Viagem segura de 10 km com 1 litro gasto. Só vou mudar este litro gasto, pessoal, por quilômetro, né? Que você viajar 10 km por 1 litro e tal, pode ficar meio estranho quando a quilometragem for muito alta. Beleza, pessoal. Aqui vamos salvar nosso código, Ctrl S aqui. Ó. Então nós podemos ver, deixa eu mostrar aqui de novo com alteração. Pronto. Placa HGF 0100, medidor de combustível atual 10 litros, viagem segura de 10 km com 1 litro gasto por quilômetro, ok? E agora nós vamos ver os erros. Se vocês lembrarem bem, o nosso carro tem um limite, uma capacidade de tanque de 50. Então eu vou colocar aqui apenas um acima, 51, e vamos ver o que irá acontecer. Ó, placa HGF 0100, o tanque já está com capacidade total. Foram abastecidos 50 litros. Medidor de combustível atual do carro 50 litros. Viagem segura de 10 km, que é a distância que eu estou percorrendo, com 1 litro gasto por quilômetro, certo, pessoal? Então, se vocês verem bem, o que acontece aqui, quando eu peguei a minha exceção, eu estou mostrando ao usuário que o tanque já está cheio, só que não somente isso, eu estou tratando ela de forma que, dos 51 litros que eu abasteci, peguei 50 e deixei o tanque cheio, ok? Agora vamos ver com o outro erro. Vou colocar aqui apenas, por exemplo, 5 litros e vou dirigir por 100 km para ver o que irá acontecer aqui. Pronto, ó, pessoal. Placa HGF 0100, medidor de combustível atual do carro 5, acima da capacidade de quilômetros por litros deste carro. Ou seja, estou tentando dirigir acima da capacidade de litros que eu tenho no carro. Bom, pessoal, qualquer dúvida é só perguntarem. É isso por hoje. Teremos vídeo aula próxima semana. Aliás, esta semana ainda, certo? Um muito obrigado e até uma próxima.